O VetSmart é a plataforma mais completa para os médicos veterinários. Nosso prontuário totalmente digital e gratuito conta com inúmeras funcionalidades que facilitam sua rotina. Temos cadastro facilitado do pet e do tutor, histórico de atendimento, lembretes automáticos de vacina, prescrição totalmente digital, calculadora de dosagem, lojinha online e até bulário com mais de 4.000 produtos para consultar durante a rotina. Você pode acessar pelo computador ou celular por meio dos aplicativos para CG, cães e gatos, ou BE, bovinos e equinos. É rápido e simples de se cadastrar. Não deixe de usar essa ferramenta no seu dia a dia. O mercado de saúde animal é dominado por grandes indústrias farmacêuticas. A competição vem aumentando e isso impacta no mundo da saúde animal, que, consequentemente, impacta no nosso mundo. Cada vez mais, os clientes se associam em grupos para comprar. Com pouco crescimento do mercado, diminuição do uso de antibióticos e lançamento de mais produtos genéricos. Nossos clientes estão se tornando progressivamente comerciais, conhecendo as necessidades de demanda dos donos de animais, balanceando o bem-estar animal e cuidando do negócio deles. Mesmo que eles ainda não saibam disso, eles vão precisar de fornecedores que os entendam, os apoiem e os inspirem. Então, onde a Dechra se encaixa? Nós somos mais ágeis do que os nossos maiores competidores. Somos mais inovadores e temos um portfólio mais amplo e profundo do que as indústrias menores de saúde animal, um ótimo histórico de crescimento, focados em áreas estratégicas de terapia, ótima gestão de contas e uma equipe administrativa acessível. O que nos motiva a levantar a cada manhã e ir trabalhar? É porque na Dechra nós estamos fazendo a diferença. Nós estamos fazendo a diferença na vida dos animais. Tutores dos pets, fazendeiros, veterinários. Se nós continuarmos entregando esse diferencial de forma consistente, aplicando nossos valores, nós seremos esse fornecedor que entende, apoia e inspira nossos clientes. Isso realmente faz de nossas vidas, incluindo a deles, melhor. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alan Pepel, sou professor do Departamento de Medicina Animal da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Queria agradecer o convite da VetSmart da Dechra para a palestra de hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre as melhores opções de tratamento e monitoramento para a síndrome de Cushing. Então, um breve disclaimer, né, que a Dechra nos apoia em alguns projetos de pesquisa e patrocina algumas palestras, né, que eu já ministrei a convite da empresa. Então, falando um pouquinho sobre síndrome de Cushing e tratamento, né, o grupo ALIVE, que é o grupo de padronização de linguagens da Sociedade Europeia de Endocrinologia Veterinária, traz alguns objetivos terapêuticos que a gente deve buscar, né? Então, na terapêutica dessa condição, a gente deve tentar otimizar a qualidade de vida do paciente, eliminar os sinais clínicos, reduzindo complicações e mortalidade, né, na medida do possível, e preferencialmente, né, a gente deve tentar alcançar isso eliminando a fonte de secreção excessiva de ACTH, nos casos pituitário dependentes, ou ACTH dependentes, né, quando houver alguma fonte diferente de produção de ACTH que não a hipófise, ou o tumor adrenal nos casos adrenais dependentes, né, que podem estar produzindo cortisol de forma autônoma. E quando não for possível eliminar a fonte de secreção excessiva do hormônio, então a gente pode tentar buscar um controle dessa secreção hormonal, de preferência sem induzir hipoadrenocorticismo. Então, no mundo ideal, né, nós trataríamos somente pacientes que tenham a confirmação da doença por meio dos testes endócrinos adequados. Quem tiver curiosidade pode entrar no site da ESV e dar uma olhada nos critérios que a LIVE propõe para diagnóstico de síndrome de Cushing.
Então, vai se ver lá, por exemplo, que é preciso ter clínica consistente, alterações clínico-patológicas consistentes, alterações de imagem compatíveis, mas principalmente um teste endócrino dinâmico positivo, um teste de supressão por dexametasona ou um teste de estimulação por ACTH. E saber a origem da doença, né, se é um hipercortisolismo pituitário dependente ou um adrenal dependente, é altamente desejável, né, porque a gente pode maximizar as nossas estratégias terapêuticas, né, e tentar oferecer o melhor para o nosso paciente. E lembrar, a gente vai comentar, né, depois, mas a síndrome de Cushing iatrogênica, né, que ela é causada pelo efeito da administração crônica de glicocorticoides, ela é tratada com a redução da administração desses fármacos gradualmente. Então, se a gente for considerar as diferentes opções de tratamento disponíveis, né, se formos dar uma olhada inicialmente nas terapêuticas hipófise dependentes, a gente vai ver que o ideal, né, um padrão ouro seria uma hipofisectomia. A gente esbarra na questão de disponibilidade aqui no Brasil, né, temos o professor André Lacerda, da Universidade Federal do Norte Fluminense, como o único cirurgião brasileiro que está executando o procedimento, com uma casuística relativamente pequena ainda. É um procedimento altamente eficaz, porém tem os seus riscos também igualmente contrabalançando, né, eficácia, custo e disponibilidade. Então, em medicina é a terapia de eleição, em alguns centros do mundo, né, como em alguns locais nos Estados Unidos, Universidade de Utrecht, na Holanda, Itália, Reino Unido, Japão, existem centros especializados em hipofisectomia, né, e nesses locais é visto como uma terapia padrão ouro para o hipercortisolismo pituitário dependente. Temos a opção de radioterapia, né, em alguns centros no Rio e São Paulo, normalmente mais indicada para manejo de macroadenomas de hipófise, e aqui com a ideia de tentar obter a redução da massa tumoral e o efeito de massa que esses macroadenomas podem estar causando. Existe uma eficácia esperada no controle da doença também, mas custo e riscos também devem ser considerados antes dessa indicação. Se nós formos para o campo dos fármacos, né, temos o pasiriotide, né, como análogo de somatostatina, que tem uma eficácia de ausente a razoável, mas que oferece menos ou quase nenhum risco para o paciente, mas é uma medicação extremamente onerosa, que tem sido utilizada em alguns casos, alguns pacientes com macroadenomas de hipófise também, em busca de redução do tamanho tumoral. Isso, dependendo da eficácia, pode controlar também a produção do hormônio adrenocorticotrófico, apesar da gente não ter trabalhos avaliando o pasiriotide no controle da síndrome de Cushing, e sim sobre o controle do tamanho tumoral. Ácido retinóico, né, um fármaco bastante popular na Argentina para tratamento de síndrome de Cushing. No Brasil, a gente esbarra um pouco na disponibilidade do fármaco, uma vez que nós veterinários podemos ter dificuldades na obtenção da liberação das secretarias de saúde municipais. É um fármaco que tem no Brasil a prescrição restrita basicamente a médicos dermatologistas, né, para tratamento de acne e outras dermatopatias que se beneficiam do tratamento de retinoides, mas é um tratamento que tem alguma eficácia para síndrome de Cushing, ele tem algum risco de hepatotoxicidade e que é uma opção descrita na literatura e disponível em países vizinhos aqui do Brasil. Da mesma forma, a selegilina é um fármaco que já teve a sua eficácia estudada com relação ao tratamento da síndrome de Cushing, principalmente nos casos pituitário dependentes, onde não se identifique um tumor, né, um corticotropinoma presente, em alguns casos onde a produção de ACTH excessiva venha a partir de uma redução do tônus dopaminérgico, né, causando uma maior secreção de ACTH pela parese intermédia da hipófise, a seligilina poderia ter uma eficácia terapêutica interessante. Mas, como monoterapia, ela acaba sendo um fármaco relativamente fraco para controle da síndrome de Cushing, uma vez que na maior parte dos casos pituitário dependentes nós temos uma neoplasia, um adenoma corticotrófico, e com isso a gente tem uma dificuldade em controlar a condição com esse fármaco. E a cabergolina é um outro fármaco que tem sido bastante utilizado pelos colegas argentinos, né? Ela tem uma capacidade de reduzir a produção da CTH e, eventualmente, reduzir o tamanho de corticotropinomas, e, com isso, ela tem uma eficácia
relatada ao redor de 30% a 40% na literatura. Oferece poucos riscos ao paciente, é relativamente acessível no mercado e, em termos de eficácia, não tem aquela eficácia ótima que gostaríamos. Quando a gente vai olhar as opções disponíveis para o tratamento da forma adrenal dependente, o hipercortisolismo adrenal dependente, a gente pode considerar a adrenalectomia, assim como a radioterapia já foi relatada para tratamento de tumores adrenais grandes, mas radioterapia para tratamento de tumores adrenais tem muito pouco estudo e a aplicabilidade é questionável, mas a adrenalectomia é vista como tratamento padrão ouro, para resolução do quadro de Cushing adrenal dependente. A disponibilidade depende muito da localização onde o clínico e o paciente estiverem, A gente precisa de uma boa equipe, um cirurgião bem treinado, pessoas capacitadas no monitoramento anestésico, transoperatório, cirurgia e manejo pós-operatório do paciente, mas, via de regra, é um procedimento que tem uma eficácia elevadíssima, mas também algum risco associado. E tanto nas formas ACTH dependentes como nas ACTH independentes, a gente tem fármacos que vão agir diretamente sobre a glândula adrenal e que têm a capacidade de controlar a produção de cortisol, e dessa forma trazer o controle clínico da condição. Então, o fármaco mais tradicional sempre foi o mitotano, um agente adrenocorticolítico, hoje em dia até é difícil de conseguir se obter, bastante oneroso, uma eficácia bem elevada, mas ele traz riscos importantes quando usado de forma inadvertida, ou quando o tutor não está tão atento aos sinais para interrupção da fase de ataque com o mitotano, ele pode acabar representando riscos importantes para os pacientes. Acabou que, por conta disso, ele vem sendo cada vez menos utilizado ao redor do mundo, ainda encontra algumas aplicações específicas, mas é um fármaco que vem sendo muito pouco utilizado na prática endócrina. Cetoconazol a gente ainda encontra na literatura recomendação de uso, principalmente em literaturas antigas, e na literatura médica é um fármaco que é bastante utilizado, então com frequência os tutores nos questionam sobre a aplicabilidade do cetoconazol, e ele é um fármaco relativamente pouco eficaz para tratamento de síndrome de Cushing, Ele age basicamente inibindo a esteroidogênese como um efeito colateral do fármaco, e potencialmente eu preciso de doses muito altas de cetoconazol para alcançar esse efeito de inibição da esteroidogênese, o que aumenta os riscos dele vir a se tornar hepatotóxico antes de conseguir algum controle do hipercortisolismo. Via de regra, não recomendo como uma opção terapêutica. A melatonina, a gente, apesar de não ter estudos controlados em pacientes com Cushing mostrando a sua eficácia, a gente tem uma série de relatos, de colegas, relatos anedóticos, como a gente chama, de pacientes que foram tratados com melatonina e obtiveram alguma melhora clínica, alguma melhora do cenário hormonal. A gente sabe, a partir de evidências em modelos animais e culturas celulares, que a melatonina ela pode modular a esteroidogênese por diferentes mecanismos e, com isso, trazer algum controle do hipercortisolismo, mas a eficácia, até que se prove o contrário, é uma eficácia relativamente pequena, apesar de ser um fármaco que não impõe maiores riscos ao paciente. Então, muitos colegas têm adotado a melatonina como uma opção, por exemplo, para aqueles pacientes que ainda não conseguiram confirmar o diagnóstico laboratorialmente da forma mais clara, teste positivo, apesar de já ter toda uma clínica da doença, ou eventualmente pacientes com doenças renais já um pouco mais avançadas, que poderiam se beneficiar de um tratamento não tão eficaz no controle da hipercortisolemia. E temos o trulostano, que atualmente é o fármaco mais utilizado no mundo para tratamento da condição. Trulostano nada mais é do que um esteroide sintético que vai inibir competitivamente o processo de esteroidogênese através da inibição da 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase. Então é um fármaco que tem um potencial grande de controlar o hipercortisolismo com um risco relativamente pequeno para o paciente, a um custo relativamente acessível e amplamente disponível no mercado nacional. Então, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, a gente vive o que a gente brinca, uma trilostanomania, onde o trilostano é visto como a primeira opção terapêutica
para cães com síndrome de Cushing, não só aqui, mas no mundo todo, de uma forma geral. É uma droga testada e aprovada para esse fim, e que foi aos poucos substituindo o mitotano. Tá? Então, o trulostano ele vem sendo usado desde os anos 2000, 2004, 2005, 2006. No Brasil, vem se usando mais a partir de 2007, 2008, 2009. E, via de regra, hoje em dia, praticamente só se utiliza o trulostano nas rotinas endócrinas. E isso aconteceu muito por conta da mitotanofobia, né? O medo que os veterinários e os próprios tutores tinham de usar o mitotano, né? Ao saber que é um fármaco potencialmente nocivo, né? Que impõe riscos à saúde do paciente, a gente tem, sempre teve, né, esse receio do uso do mitotano, de acabar induzindo um hipoadreno e, eventualmente, óbito do paciente durante o tratamento. Por termos no trulostano um fármaco potencialmente mais seguro e igualmente eficaz, o trulostano vem sendo considerado a principal opção mundo afora. Então, os estudos, né, que comparam a eficácia de trulostano com o mitotano, eles mostram que, de fato, a eficácia de ambos fármacos é semelhante em termos de controle dos sinais clínicos, em termos de sobrevida do paciente, da mesma forma. A questão é que o trulostano acaba sendo um fármaco potencialmente mais seguro, mais tranquilo para uso e com uma potencialidade menor de efeitos colaterais dos que a gente via associados ao mitotano. Então, isso popularizou muito o uso desse fármaco para o tratamento da síndrome de Cushing e hoje permite que, de fato, muito mais veterinários se sintam à vontade no tratamento dessa condição ao ter um fármaco potencialmente seguro e eficaz para o tratamento. Então, o Vetoril, como eu comentei, né, ele é um esteroide sintético, inibidor da 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase, né, ele é um fármaco que é metabolizado pelo fígado, ele tem um pico de absorção relativamente rápido após a administração por via oral e uma duração de efeito que não é tão longa como desejável. Ele tem uma duração de efeito média ao redor de 8 horas, dependendo do paciente, pode durar um pouco mais de tempo, 12, 18 horas, mas dificilmente a gente vai ter uma ação que dure 24 horas. Então é interessante porque ele tem um metabólito chamado cetotrilostano, entre outros, e esse metabólito também tem atividade biológica em inibir a 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase. Então, quando nós olhamos uma rota esteroidogênica, né, ou um mapa esteroidal, né, a 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase é esta enzima que está aqui marcada, né, uma enzima-chave no processo esteroidogênico, e ao ser inibida, ela pode ocasionar um discreto aumento de precursores, como a 17-hidroxipregnenolona e a dihidroependosterona, causando eventualmente alguns sinais clínicos de androgenização de uma fêmea ou de um macho castrado. Em outros modelos já foi demonstrada alguma atividade inibitória do trulostano sobre a 11-beta-hidroxilase e também sobre a 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase, mas na espécie canina o efeito do trulostano sobre essas enzimas não foi documentado. É importante, como ele é um esteroide sintético, né, que a administração seja sempre realizada junto com o alimento, para que se garanta uma boa absorção do fármaco, certo? Então, se é administrado em jejum, a absorção dele vai ser muito pequena, como a gente consegue observar nesses gráficos, onde aqui em vermelho a gente tem a curva de elevação na concentração de trulostano sérica no paciente se administrado em jejum, e em azul se administrado com alimento. Então, a gente consegue uma absorção muito melhor ser dado junto com o alimento. Aqui o cetotrilostano também, né, o metabólito do trulostano, elevação plasmática praticamente nula se for administrado em jejum. Então, isso é uma orientação importante a passar para o tutor na hora da prescrição e uma observação importante de ser sempre verificado durante as revisões do paciente, para identificar em caso um animal não esteja respondendo bem ao tratamento como seria esperado, verificar se o tutor está dando a medicação da forma correta, que é junto da alimentação ou imediatamente após uma refeição, para que a gente possa avaliar se temos uma garantia de que esteja ocorrendo uma boa absorção sistêmica. A gente tem várias farmácias de manipulação que oferecem a manipulação do trulostano. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque pelo que a gente tem descrito na literatura, né, esse trabalho avaliou
alguns produtos à base de trilostano manipulados, e mostrou que a pureza desses sais pode não ser plena. Tá? Então, aqui nesses trabalhos, o produto manipulado foi comparado com o produto original, né, com o Vetoril, e observando, por exemplo, aqui o percentual de variação que pode ocorrer, né, entre o que diz no rótulo e o que realmente tem na cápsula. Quando a gente usa um produto manipulado, eu posso ter uma variação grande em termos percentuais em relação ao que está disposto no rótulo. Aqui os controles, né, são Vetoril original. Produto manipulado pode apresentar mais impurezas em relação ao produto original, né, essas impurezas eventualmente trazerem alguma complicação ou algum grau de efeito colateral para o paciente, e também a capacidade de dissolução desse fármaco em até 75 minutos, né, que é uma característica dos estudos de biodisponibilidade do fármaco, podem mostrar que o produto manipulado muitas vezes pode talvez não ser tão bem assimilado e com isso trazer algum tipo de complicação terapêutica. Então a gente tem que ficar atento, porque quando a gente usa o produto manipulado, muitas vezes a gente não tem a informação de onde o sal está sendo importado, a gente não sabe se as diferentes farmácias importam do mesmo local, então é importante, ao usar um produto manipulado, orientar o tutor que busque sempre, pelo menos, manter na mesma farmácia de manipulação, para que a gente evite variações de atividade do fármaco relacionados à manipulação em locais diferentes, né, que pode trazer algum risco para o paciente, risco de sobredose ou uma perda do controle por estar recebendo uma dose menor do que estava antes. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter nesse sentido. Na medida do possível, usar o fármaco original é sempre desejável, né? Então, a gente tem uma indicação na bula do Vetoril, né, do produto original, que indica uma miligramagem de acordo com o peso do paciente, com a faixa de peso, uma vez que no mercado nacional e internacionalmente também, a gente encontra cápsulas de Vetoril de 10, 30, 60 ou 120 miligramas. Então, a bula do produto aqui no Brasil ainda traz essa informação, mas baseado em estudos recentes, né, na última década, podemos dizer assim, vem se tendo a ideia de que o uso de doses menores, 2 vezes por dia, e talvez no futuro a gente veja até que doses menores ainda 3 vezes por dia, tem um potencial de serem mais eficazes e mais seguras no manejo de longo prazo de um paciente com hipercortisolismo. Então, atualmente, a preferência é pelo uso de doses entre 0,5 e 1 miligrama por quilo a cada 12 horas, tá? E para um tutor que não consiga administrar a medicação 2 vezes ao dia e prefere o uso 1 vez ao dia, a gente pode considerar, então, uma dose de 2 miligramas por quilo 1 vez ao dia. Tá? E aí vem a questão, né? Quando usar uma dose, quando usar outra, entre 0,5 e 1 miligrama por quilo, por exemplo, que dose eu escolho? E isso é uma questão muito individual, né, de paciente para paciente, de veterinário para veterinário, e eventualmente eu posso até lançar mão de doses menores do que 0,5 miligrama por quilo para início de tratamento. Vai depender muito do caso. Mas, via de regra, cães de grande porte, eu começo com doses menores. Animais que têm uma função renal talvez já não tão boa, eu prefiro começar com doses menores. Pacientes que não têm uma clínica muito grave de hipercortisolismo, eu opto por começar com doses menores. Agora, em contrapartida, animais de porte pequeno, animais diabéticos, animais com hipercortisolismo adrenal dependente, por exemplo, são situações que eu prefiro já começar com uma dose mais próxima de 1 miligrama por quilo a cada 12 horas. Se eu for optar por início com um fármaco manipulado, também, potencialmente, outra coisa que me leva a prescrever uma dose mais próxima de 1 miligrama por quilo. A gente tem observado, com o uso do Vetoril, que a gente consegue um controle melhor do paciente com doses menores do fármaco. Então, quando eu uso o Vetoril original, eu prefiro começar com uma dose mais próxima de 0,5 miligrama por quilo também. E isso tudo começou depois de um trabalho que o Eduardo Feldman publicou em 2011, mas ele já vinha falando isso desde 2009, desde 2010, de que o uso de doses menores, e aqui as doses menores que ele usou foram de
0,2 até 1,1 miligrama por quilo a cada 12 horas, tinham um potencial melhor de controle da condição e com um menor risco de efeitos adversos em relação ao uso como é recomendado em bula. Então, isso a gente tem posto à prática, né, e tem cada vez mais evidências do benefício de uso de doses menores, divididas 2 vezes ao dia, em relação ao uso de doses grandes 1 vez ao dia. Então, o que eu tinha comentado, né, por que cão de porte pequeno eu prefiro dose inicial maior e cães de porte grande eu dou preferência para uma dose inicial mais baixa, também a partir de um dado de literatura, né, que mostrou uma evidência de que há uma tendência estatística de que cães de porte pequeno precisem, de fato, de doses maiores para um controle da condição, enquanto cães de porte grande têm uma tendência maior de melhor controle com doses menores. Então, eu prefiro dar a chance sempre, né, de o paciente controlar bem com uma dose baixa, a gente começa com uma dose pequena por segurança e, de acordo com a necessidade, a gente vai aumentando a dose do nosso paciente. E do ponto de vista de monitoramento, né, o Trulostano ele se tornou um fármaco tão popular porque é muito mais leve para o veterinário e para o tutor iniciar o tratamento do hipercortisolismo com o Trulostano do que era com o mitotano. Tá? Então, a gente inicia a prescrição do Trulostano, programa revisões clínicas, nas quais a gente vai avaliar o quadro do paciente, que resposta clínica o paciente está apresentando, se ele está tendo a resposta esperada ao tratamento, ou seja, se eu estou conseguindo documentar o controle dos sinais clínicos de hipercortisolismo, né, uma melhora na polifagia, uma redução na poliúria e na polidipsia, um ganho de disposição, menor grau de ofegação, ganho de força muscular, por exemplo, associado à ausência de sinais de intolerância ao fármaco. E muitos desses são sinais compatíveis com o hipoadrenocorticismo, como perda de apetite, vômito, diarreias, prostração importante. Então, a avaliação da resposta ela é muito clínica e, paralelamente à clínica, a gente faz exames laboratoriais, dosagens hormonais, avaliação de eletrólitos, para avaliar e mensurar a eficácia do tratamento e a segurança do mesmo. Então, como uma sugestão de organograma terapêutico, a gente pode prescrever o tratamento inicialmente, com 10 a 15 dias, marcar uma revisão clínica presencial, ou ao menos trocar alguma ideia com o tutor de como o paciente está respondendo, isso via um e-mail, uma conversa por WhatsApp, por exemplo, né? E caso esse tutor me relate que após alguns dias em tratamento esse animal parece estar doente, né, está abatido, prostrado, com queda de apetite, vômito e ou diarreia, imediatamente esse tutor deve ser orientado a suspender imediatamente o tratamento, certo? Então a gente vai avaliar se esse mal-estar que o paciente apresenta é um hipoadrenocorticismo induzido pelo tratamento ou se o tratamento desmascarou alguma doença oculta que ele não apresentava. Por exemplo, uma hepatopatia crônica associada a algum grau de insuficiência, uma insuficiência renal que estava mascarada pelo hipercortisolismo, ou eventualmente um macroadenoma de hipófise que não estava com manifestações clínicas neurológicas, mas que agora que o cortisol está mais controlado, o paciente pode passar a ter algum sinal neurológico. Então, a gente sempre vai fazer essa avaliação neste momento, imediato, né, para tentar identificar se o problema foi um hipoadreno ou se o Trulostano simplesmente desmascarou alguma doença que o animal apresentava. E nesses casos, né, onde houve alguma intolerância do paciente ao tratamento, a gente vai considerar, então, retomada do tratamento com uma dose menor do fármaco, se eu estiver acreditando que aquela dose induziu algum grau de hipoadreno, ou talvez com a mesma dose, caso eu identifique outra doença que eu consiga manejar e tratar em paralelo. Mas isso vai ser muito individual, avaliação caso a caso, para definir como dar sequência nesses pacientes, e diminuindo a dose, a gente volta então para o dia 1. A gente retoma uma dose inicial novamente, mais baixa, e reavalia o paciente 10, 15 dias depois. Se nessa primeira reavaliação o tutor me informa
que o paciente já não apresenta mais sinais clínicos de hipercortisolismo, ótimo, a gente mantém a dose inalterada. Da mesma forma, se o tutor me reportar que nesta primeira revisão, nessa primeira conversa, 10, 15 dias após o início do tratamento, ele ainda observa os sinais clínicos da doença. Nas duas situações, a gente vai manter o tratamento na dose atual, porque o objetivo dessa primeira reavaliação é segurança do tratamento, e não alcançar já inicialmente a dose ideal para aquele quadro. Então, nessas situações, a gente reavalia o paciente com em torno de 28 dias, a 4 semanas após o início do tratamento, e aí sim a gente vai tomar uma decisão, se deve manter a dose ou talvez considerar um aumento. Então, aquele paciente que já tinha evidências de melhora clínica com 10, 15 dias, e ele persiste respondendo bem no primeiro mês, a gente mantém a dose que vem em uso e reavalia o paciente em 3 meses. Agora, se mesmo após 4 semanas de tratamento o paciente persiste com sinais clínicos de Cushing, a gente deve considerar, então, um novo aumento de dose, né, ou o primeiro aumento de dose, se eu estou fazendo uma introdução de terapêutica, e volto, então, ao dia 1. Aumentei a dose, eu vou reavaliar esse paciente depois de 10, 15 dias de ter modificado a dose para avaliar como é que ele está respondendo a essa dose aumentada. E aí, nessas situações, né, a gente usa os exames para avaliar a segurança e a adequação da nossa decisão por meio dos exames laboratoriais e hormonais. Tá? É importante sempre monitorar sódio e potássio. A gente sabe que o trulostano ele pode provocar algum grau de hipercalemia no paciente, né? E se isso começar a se tornar uma hipercalemia importante, a gente pode reconsiderar a indicação de um aumento de dose, principalmente em pacientes hipertensos que façam uso de outro fármaco, como um inibidor de ECA, por exemplo, ou um bloqueador de espironolactona, um bloqueador de aldosterona, né, como a espironolactona, que possam também ter a hipercalemia como um efeito adverso. E do ponto de vista hormonal, a gente vai ver que existem diferentes estratégias descritas na literatura, mas nenhuma delas, na verdade, é 100% validada para monitoramento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o monitoramento do paciente, em termos do monitoramento hormonal, e se policiar para não ficar tratando exames, e sim tratar o paciente. A gente deve interpretar os exames hormonais à luz da avaliação clínica que a gente está observando nos nossos pacientes. Então, o teste de estimulação para CTH foi o primeiro que se manteve o uso quando se começou a usar o trulostano, basicamente porque se usava o teste de estimulação para CTH para o monitoramento dos pacientes que eram tratados com mitotano. Então, quando a gente usa o mitotano, faz toda a lógica usar o teste de estimulação para CTH, porque ele é um teste que avalia a reserva adrenal. Tá? Agora, aqui, quando a gente está tratando com o trulostano, os estudos com o tempo foram nos mostrando que é melhor testar no momento de pico de ação do trulostano, que é ao redor de 2 a 3 horas após a administração do fármaco. Então, o ideal é testar o paciente, quando eu opto pelo teste de estimulação para CTH, neste intervalo, entre 2 e 3 horas após a administração do trulostano, e se entende como uma faixa de cortisol pós-ACTH ideal para um paciente em tratamento que a gente considere bem controlado, um valor que fique aí ao redor de 1,5 e 5 microgramas por decilitro, o que representa uma resposta pós-ACTH considerada subnormal em relação ao que seria um cortisol pós-ACTH normal para um paciente saudável. Lembrando que um paciente com Cushing, sem tratamento, potencialmente vai ter um cortisol pós-ACTH maior que 17, 18 microgramas por decilitro. E quando em tratamento com trulostano, a gente busca um cortisol pós-ACTH subnormal, certo? Se eu mantiver o cortisol do paciente nessa faixa considerada normal, potencialmente eu não vou ver um bom controle clínico da doença. E alternativamente a essa ferramenta, né, do teste de estimulação para CTH, surgiram outros parâmetros, né, como o cortisol basal pré-trulostano e o cortisol basal 3 horas pós-trulostano. Essas alternativas foram interessantes porque em alguns locais o ACTH é extremamente caro, no Brasil é um fármaco caro, com frequência o ACTH
sai do mercado e fica indisponível por algum tempo. Então é importante a gente saber usar outras alternativas que não o teste de estimulação para monitoramento. E nessa esteira, né, alguns estudos vêm defendendo e mostrando a aplicabilidade destes parâmetros, cortisol basal pré-trilostano ou cortisol 3 horas pós-trilostano, como ferramentas que nos permitam substituir o teste de estimulação por ACTH. Então, do ponto de vista mais pragmático, né, quando a gente aplica um teste de estimulação por ACTH num paciente em tratamento com trilostano, e esse teste foi realizado aqui no pico de ação do medicamento, então a gente observa aqui uma curva de cortisol em resposta à administração de trilostano, e a gente vê que o pico de supressão da produção de cortisol, ele ocorre aqui ao redor de 2 a 3 horas depois da administração por via oral. Então, o ideal é testar nesse momento. De acordo com o resultado, isso pode me dar um indicativo de que ajuste de dose eu devo fazer. Tá? Agora, o que eu reforço sempre é a importância de que essa decisão de ajuste de dose seja predominantemente baseada na clínica do paciente, principalmente nos pacientes que ainda precisam de aumentos de dose. Isso clinicamente vai ficar evidente, e a gente, com o teste de estimulação para CTH, vai ver que eu tenho segurança em aumentar a dose, porque de fato esse cortisol pós-CTH ainda está alto. Agora, um paciente que clinicamente me mostra uma resposta plenamente satisfatória ao tratamento, cujo cortisol pós-ACTH dê um valor acima de 6, eu devo questionar se eu aumento a dose do paciente, porque é mais importante a clínica me mostrar que ele clinicamente está bem do que o teste. Tá? Até porque a gente tem que levar em consideração alguns fatores inerentes ao teste de cortisol. Onde esse exame está sendo feito, que tipo de metodologia está sendo aplicada, se os valores de referência que esse laboratório está nos fornecendo são comparáveis com os valores de referência que vêm dos estudos, né, que sugerem esses pontos de corte. Então, tudo isso é muito delicado, né? Transpor pontos de corte e transpor valores de referência entre diferentes laboratórios usando diferentes metodologias. Então, um cuidado importante é sempre usar a clínica como principal ferramenta para definir ajustes de dose. Esse foi um dos principais trabalhos que lançou o cortisol pré-trilostano ou o cortisol 3 horas pós-trilostano, né, como ferramentas de monitoramento. Então, eles, comparando esses dois parâmetros com o teste de estimulação por ACTH, eles demonstraram que o cortisol pré-pil e o cortisol 3 horas pós-trilostano tiveram uma performance melhor do que o teste de estimulação em predizer um bom controle e em relação ao que os tutores achavam. Então, foi um trabalho que comparou a resposta de tutores a um questionário para avaliar o quão bem clinicamente o paciente estava, e a partir daí, então, disseram que o cortisol pré-pil e o cortisol 3 horas pós-trilostano tiveram uma melhor performance para identificar um paciente bem controlado e diferí-lo de um mal controlado em relação ao teste de estimulação. E aí, alguns cuidados que a gente tem que ter. A metodologia que o laboratório utilizou, que o estudo utilizou, como eu comentei, né, não pode ser simplesmente transposta para qualquer ensaio que meça cortisol, mas os laboratórios que trabalham com a tecnologia Mulite potencialmente talvez tenham uma chance maior de ter resultados mais parecidos. E esse trabalho também enfatiza que pacientes muito estressados, pacientes com comorbidades que possam provocar a elevação de cortisol por estresse, não é uma metodologia adequada, né, porque o estresse pode, de fato, interferir na precisão, né, ou na acurácia desses ensaios para predizer ou distinguir um paciente bem controlado de um mal controlado. Esse estudo, publicado na sequência, super interessante também, porque eles propuseram o emprego de 2 concentrações de cortisol pré-trilostano. Uma hora antes da administração do trilostano e outra imediatamente antes do que seria o horário da administração do trilostano. E eles avaliaram diferentes pacientes e eles mostram claramente que o grau de estresse do indivíduo impacta na concentração desse hormônio. Então aqui, por exemplo, este paciente representado em A,
Na primeira reavaliação, essa coleta, 1 hora pré-administração do Vetoril, ele estava com cortisol dentro de uma faixa considerada ideal de controle, mas ele ficou 1 hora esperando para fazer a segunda coleta e ele ficou estressado, e isso fez com que o cortisol dele aumentasse significativamente entre essa hora que ele ficou parado esperando a recoleta. Agora, na segunda reavaliação e na terceira, o paciente manteve, já estava mais aclimatado ao local, ele não sofreu maior flutuação de cortisol naquela hora de espera. Aqui em B eles mostram um segundo paciente, que na primeira reavaliação ele chegou muito agitado no hospital, então esse cortisol, 11 horas pós a administração do trulostano, ainda estava um pouquinho alto, mas 1 hora aguardando, aclimatado ao local, esse cortisol baixou bem. Na segunda reavaliação, ele já chegou mais calmo e o cortisol basal já estava mais baixo, né? Em todas essas condições aqui, a cada reavaliação houve aumento de dose. Então aqui, na segunda vez que ele veio, a gente já não vê essa influência do estresse de chegada na concentração de cortisol. E aqui um terceiro caso, onde a cada reavaliação o paciente chegava muito agitado e sempre com cortisol muito alto. E depois de 1 hora de espera, o cortisol dele, imediatamente pré-trilostano, era mais baixo, mas ele se mantinha clinicamente instável e a dose foi aumentada a cada reavaliação. Então, o que esse trabalho nos mostra? Claramente que o estresse impacta na interpretação de um cortisol basal de um paciente em tratamento para síndrome de Cushing. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao usar parâmetros basais, né, seja o cortisol 3 horas pós-trilostano ou o cortisol pré-trilostano, no ajuste da nossa conduta terapêutica, porque o estresse da coleta pode influenciar o resultado. Então, é predominantemente importante, mais fundamental parâmetro a avaliar é a clínica do paciente. Clinicamente, normalmente não fica dúvida que esse animal precisa de um aumento de dose. E aí a mensuração de cortisol potencialmente vai nos mostrar que a gente tem a segurança de fazer esse aumento de dose. Agora, se eu estou achando que eu estou com um paciente muito bem controlado e eu tenho um certo risco de hipoadrenocorticismo, o melhor teste, sem dúvida, é o teste de estimulação por ACTH. Um outro trabalho do grupo espanhol, né, orientado pelo Eduardo Feldman, avaliou inúmeros parâmetros para avaliação, tentar distinguir, né, os pacientes bem controlados dos mal controlados, e mostrou que nenhuma variável específica é adequadamente confiável para fazer essa distinção. Inclusive, curvas de cortisol eles utilizaram e viram que, mesmo medindo cortisol ao longo de um dia inteiro, fazendo relação cortisol-creatina urinária, teste de estimulação por ACTH, cortisol pré-pil, cortisol 3 horas pós-trilostano, não se tem um parâmetro extremamente fidedigno para dizer quem está bem controlado e quem está mal controlado. Tá? Nesse estudo, por exemplo, o parâmetro que teve melhor performance para fazer essa distinção, um dos melhores, foi a densidade urinária. Algo simples, prático e barato. Então, novamente, né, clínica fundamental. Tá? O nosso grande problema, muitas vezes, é distinguir o paciente que está bem controlado do paciente que está com uma overdose de medicamento. E que, por mais que clinicamente ele possa estar bem, ele pode estar na iminência de uma crise de hipoadrenocorticismo. Então, eu diria para vocês que um paciente muito bem controlado clinicamente, ele se torna automaticamente candidato a um teste de estimulação para ACTH, para a gente avaliar a reserva adrenal dele e entender se a dose de manutenção é uma dose segura ou se eu posso considerar uma redução de dose. Em contrapartida, um paciente que clinicamente está mal controlado, eu vou dizer que eu não preciso de um teste de estimulação por ACTH para me dizer que eu preciso aumentar a dose, porque clinicamente eu já estou vendo isso e eu consigo essa informação com uma certa confiabilidade usando teste de cortisol basal pré-trilostano ou cortisol basal 3 horas pós-trilostano. Então, como eu estou mencionando que clínica é importante, né, alguns achados recentes na literatura vão ao encontro dessa informação, né, e o que vem crescendo muito é a aplicabilidade de questionários para que a gente possa avaliar o quão bem controlado o paciente está, principalmente porque os estudos que avaliaram concentrações hormonais para distinguir pacientes bem de pacientes mal controlados, usaram como padrão ouro, vamos dizer assim, a opinião do tutor, quantificada através de questionários.
Então, esse é um trabalho do grupo do Stein Nissen, do Royal Veterinary College, na Inglaterra, publicado em 2019. É um questionário para avaliação da qualidade de vida do paciente com Cushing. Então, é um questionário com 19 questões, a pontuação vai de 0 a 57, e quanto menor o score alcançado nesse questionário, melhor o controle da doença, melhor a qualidade de vida do paciente. Então, é uma ferramenta interessante que a gente pode deixar impresso, pedir para o proprietário responder antes do início do tratamento e a cada revisão, e irmos quantificando o quão bem o paciente está evoluindo e em que pontos parece ainda precisar de algum ajuste, né? Se é em questões mais emocionais, ou se é em questões relacionadas ao apetite, ou à sede, ou são questões relacionadas ao aspecto físico do paciente, e com isso a gente tem uma ideia de eficácia do nosso tratamento. Alguns questionários mais simples, como o que a própria DECRA sugere nos seus materiais, né, para aplicabilidade no diagnóstico inicial e monitoramento. Se a gente for comparar este questionário que a DECRA sugere, ele é muito parecido com um questionário que é sugerido pela Sociedade Europeia de Endocrinologia Veterinária, então chamado SCORE, de Síndrome de Cushing, que a gente pode usar no diagnóstico inicial e a cada revisão ir reaplicando essas ferramentas para ir pontuando de forma mais objetiva quão bem controlado o paciente está. Obviamente, quanto mais variáveis, mais acurada vai ser a nossa avaliação de resposta terapêutica. Mas aqui a gente tem duas ferramentas simples, objetivas, que conseguem nos trazer uma informação clara se está havendo uma resposta favorável ao tratamento ou se eu não estou tendo a resposta desejada e tenho uma tranquilidade para aumentar a dose, independente dos testes endócrinos que a gente considerou realizar. Algumas complicações com relação ao trulostano, né, ele pode induzir algum grau de anorexia, êmese, diarreia, não necessariamente associado a hipoadrenocorticismo. Na maioria das vezes, a interrupção do tratamento é suficiente para normalizar esses sinais e a reintrodução do fármaco na mesma dosagem é bem tolerada depois, mas daí a importância de, ao termos esses sinais, né, de intolerância ao fármaco, a gente reavaliar imediatamente o paciente, interromper o tratamento e fazer um teste de função adrenal, de preferência um teste de estimulação para CTH, para avaliarmos se foi um hipoadrenocorticismo ou não. Mas na maioria das vezes essa condição ela é bem transitória e passageira, responde bem à interrupção do fármaco. A hipercalemia, como eu comentei, é outra alteração que a gente deve monitorar sempre. A gente identifica muitos pacientes com hipercortisolismo em tratamento com trulostano, fazendo concentrações de potássio altas, e é curioso que no pico de ação do trulostano, normalmente a gente tem uma concentração mais baixa de potássio. E aparentemente, esse efeito hipercalemiante crônico que a gente observa no paciente tratado com trulostano não parece ser decorrente de uma supressão na produção de aldosterona. Há críticas sobre esses estudos, né? A gente sabe que a aldosterona é um hormônio delicado e complicado, muitas vezes, de mensurar, mas há uma ideia de que potencialmente este efeito hipercalemiante seja resultado de inibição de aldosterona. A questão é que nenhum estudo conseguiu demonstrar esse efeito claramente, mas potencialmente é essa a melhor explicação para a hipercalemia que a gente vê no paciente com Cushing em tratamento com trulostano. A gente tem um outro efeito de médio e longo prazo observado em alguns pacientes, que é a adrenomegalia. Se a gente observar aqui a curva de cortisol após a administração do trulostano, ele suprime bem a produção por 2, 3, 4 horas, depois o cortisol volta a subir. Associado a esse efeito supressor da produção de cortisol, eu observo um estímulo para maior produção de ACTH após a administração do trulostano. Então, isso acontece porque a hipófise, ao perceber uma queda do cortisol, o cortisol, por mais que nos casos pituitário dependentes não consiga fazer um feedback negativo a nível de hipófise, algum efeito supressor ele tem. Porque quando a gente baixa o nível de cortisol, o que a gente vê é o ACTH ficando cada vez mais alto. E isso a médio e longo prazo pode trazer adrenomegalia para o paciente. Então, aquela adrenal que já é grande, já é hiperplásica,
ela pode ficar mais evidente, mais hiperplásica com o passar do tempo. Tá? Isso, via de regra, não seria um problema, esse aumento de tamanho das adrenais, mas a gente fica preocupado porque a gente tem evidências que apontam que essa adrenal tratada com trulostano, ela fica mais fragilizada, ela fica mais frágil, mais flácida, e a gente tem evidências na literatura de que a elevação crônica de ACTH possa levar ou favorecer a ocorrência de necrose nas adrenais. Tá? Isso surgiu a partir do momento, essa informação, né, essa ideia surgiu a partir do momento que nos ensaios iniciais de tratamento com trulostano se via que alguns pacientes tinham morte súbita e nos exames pós-mortem se identificava necrose ou hemorragia das adrenais. E anos após, né, um estudo realizado com camundongos, na verdade, mostrou que não era o trulostano o causador de necrose aguda adrenal, mas sim o ACTH. Tá? Então, o que se observou nesse estudo, né, para testar a eventual toxicidade do trilostano sob as adrenais, né, eles trataram os ratos com doses crescentes de trilostano e avaliaram a histologia das adrenais, observaram que, mesmo tomando doses de 50 mg por quilo, não houve mudança no score de alterações histológicas das adrenais desses animais, ao passo que animais tratados com doses crescentes de ACTH, quanto maior a dose de ACTH em uso, sendo injetada nesses pacientes, maior era o grau de alterações no score histológico das adrenais desses pacientes. E aí a gente via, então, córtex adrenais repletos de figuras de hemorragia e necrose. Então, esse estudo mostrou que não é o trulostano que causa essa alteração e dá margem à hipótese de que elevações crônicas de ACTH, induzidas pelo uso do trulostano, possam ser um trigger para necrose e hemorragia adrenal no futuro. E daí é interessante esse monitoramento das dimensões das adrenais com o passar do tempo, porque assim como do próprio ACTH endógeno, né, quando a gente monitora ACTH endógeno de pacientes em tratamento, a gente vê o ACTH mais alto muitas vezes, são dois pontos que podem nos ajudar a predizer ou identificarmos pacientes talvez com mais risco de fazerem uma crise de hipodrenocorticismo, pacientes com ACTH muito alto ou pacientes com adrenais se tornando muito hiperplásicas com o passar do tempo. Então, muitas vezes a gente pode se deparar com pacientes fazendo crises de hipodrenocorticismo em tratamento com trulostano, e muitas vezes esse hipodrenocorticismo ele é permanente, e quando isso acontece, potencialmente o mecanismo por trás pode ter sido este, né, de necrose e hemorragia, talvez induzido por uma elevação crônica do ACTH após a supressão do cortisol pelo trulostano. Então, aqui eu trago o caso do Tim, um paciente que a gente precisou ir aumentando a dose do trulostano ao longo dos meses até conseguir algum grau de controle. Antes de estar bem controlado, ele acabou vindo a desenvolver diabetes, então mostrando que, de fato, ele não estava controlando bem a doença com o fármaco. E daqui a pouco ele começou com um quadro de êmese, anorexia, melena e prostração. Interrompemos o tratamento com trulostano e na reavaliação ele estava com uma relação só de potássio baixa, com um cortisol pós-ACTH extremamente suprimido. Tá? Isso aqui é um cortisol pós-ACTH de 4,8 nanogramas por ml, corresponde a um cortisol pós-ACTH de 0,48 microgramas por decilitro, mesmo já alguns dias depois de ter interrompido o trulostano. Então isso mostra que a função glicocorticoide daquela glândula está completamente ausente e potencialmente a função mineralocorticoide também, uma vez que eu tenho um distúrbio eletrolítico presente aqui com potássio elevado. Então, o hipoadreno ele pode acontecer, a gente tem que ficar atento. Esse trabalho publicado em 2017, né, avaliando fatores de risco para a ocorrência de hipoadrenocorticismo em cães tratados com trulostano, ele nos mostra que a gente tem uma incidência cumulativa de até 26% de casos de hipoadreno em até 4 anos de tratamento. Tá? Então, aparentemente, o principal fator de risco para hipoadrenocorticismo induzido por trulostano é o tempo que esse paciente vem em tratamento. Quanto mais tempo ele está em tratamento, maior o risco disso acontecer. Agora, os aumentos de dose tiveram um impacto pequeno nesse risco, apesar de que quanto maior a dose,
potencialmente maior o risco de hipodrenocorticismo. Assim como o uso uma vez por dia também foi associado a um risco maior de hipoadreno. Então, dessa forma, entender que hipodrenocorticismo é uma complicação que potencialmente a gente tem que estar preparado para encarar em algum momento e estar atento à ocorrência dela e potencialmente prevenir a ocorrência através de um monitoramento bem feito, diminuindo a dose do trulostano quando o paciente estiver muito bem controlado, são algumas perspectivas que a gente tem trabalhado a fim de evitar esse tipo de complicação. Então, aqui a gente tem alguns padrões de resposta ao trulostano. A gente tem alguns pacientes que respondem muito bem à dose inicial ao longo do tempo. Outros pacientes que a gente pode chamar de supersensíveis, né? À medida que a gente entra com o tratamento, ele precisa de uma dose menor, ele não tolera aquela dose inicial, mas se adapta bem com uma dose menor. Isso é comum, por exemplo, em quem usa o produto original. Assim como a gente tem um quadro mais frequente, que é eu começo com uma dose mais baixa e eu preciso ir aumentando a dose até alcançar uma dose eficaz, uma dose plena. E a partir desse momento, quando eu identifico a dose ok para o paciente, há uma tendência de manutenção da estabilidade dessa dose com o passar do tempo. Existem os pacientes que parecem nunca responderem, e a gente vê isso com certa frequência na raça Yorkshire e outros animais de porte pequeno, né, que tem uma aparente resistência ao efeito do fármaco, e muita coisa a se estudar para tentar compreender esse fenômeno. É importante que seja feito, né? Mas pode ser uma questão de metabolismo mais acelerada, pode ser uma questão de animais mais estressadiços, com um eixo hipotalâmico hipofisário adrenal mais ativo, mais difíceis de controlar com o uso do trulostano, mas via de regra, aumentando a dose, muitas vezes a gente pode conseguir alcançar um controle. Mas se o paciente não tem um bom controle, apesar de, hormonalmente falando, eu observar que eu estou com uma concentração de cortisol adequada, naquele momento, 3 horas pós-trulostano, ou cortisol pós-ACTH, no pico de ação do fármaco, me mostra um cortisol bastante suprimido, talvez o melhor para esses pacientes seja passar o tratamento de 2 para 3 vezes por dia. Já que o trulostano não dura 12 horas, ao invés de aumentar a dosagem do fármaco de 12 em 12 horas, passar a dar 3 vezes ao dia pode ser interessante nesses casos. Já tive a oportunidade de fazer alguns pacientes e ter uma melhora considerável no controle clínico. E em outros casos, a gente vê esse cenário, né? A gente precisa ir aumentando a dose com o passar do tempo até alcançar um controle, e daqui a pouco aquele paciente começa a nos dar sinais de que ele não precisa mais de tanto trulostano. E a gente vai diminuindo a dose, mesmo com uma dose menor ele mostra algum sinal de intolerância, a gente diminui de novo e vai diminuindo. Em alguns casos a gente chega a interromper por completo o tratamento e fica monitorando o paciente para definir o momento de retomada. E curiosamente alguns pacientes ficam meses, até anos, sem tomar o trulostano e sem exibir nenhum sinal de hipercortisolismo. Então, potencialmente nesses casos, houve alguma transformação no córtex adrenal, de médio e longo prazo, fazendo com que esses animais não produzam mais cortisol de forma excessiva, apesar de não estarem tomando o trulostano. Então, são diferentes cenários que a gente pode identificar e a gente tem que ficar atento a eles, saber reconhecê-los e saber como manejar individualmente esses pacientes. Esse é um estudo mais recente, publicado em março desse ano, avaliando a sobrevida de cães tratados com doses baixas de trulostano, e eles sugerem exatamente o que a gente estava conversando aqui, né, que o tratamento com doses menores, 2 vezes ao dia, e aí as doses menores que eles usaram aqui foi de 0,2 a 1,1 miligrama por quilo de trulostano 2 vezes ao dia, estão associadas a sobrevidas maiores do que as antigamente relatadas. Então, isso vai ao encontro de tudo que a gente conversou, né, de que o uso de doses menores é mais seguro, é potencialmente mais eficaz, e também está associado a uma maior sobrevida dos nossos pacientes. E aí, falando um pouquinho de outras opções terapêuticas, né, a gente pode falar sobre terapias combinadas, né, terapias que ajam tanto a nível hipofisário quanto a nível adrenal,
A gente tem poucos estudos publicados nesse sentido. Na Argentina, né, por muito tempo se usou terapia combinada, né, ou de ácido retinóico com cabergolina para usar os dois fármacos agindo contra a hipófise, ou cetoconazol agindo na adrenal mais cabergolina agindo a nível hipofisário para controle do Cushing. A gente tem um estudo americano que avaliou pacientes com macroadenomas de hipófise que eram tratados com mitotano ou trulostano e usaram paralelamente o pasireotide para tratamento dos macroadenomas e tiveram alguma eficácia na redução do tamanho desses tumores hipofisários. Nós fizemos um estudo aqui no Brasil, publicado esse ano, associando trilostano com a selegelina, pensando na selegelina agindo a nível central, hipotalâmico hipofisário, enquanto o trilostano controlava a produção de cortisol nas adrenais. E esse estudo levou ao desenvolvimento de um estudo multicêntrico que está sendo executado agora, que é um estudo conosco aqui no Brasil, colegas na Itália, nos Estados Unidos, na Argentina e também na Coreia do Sul, onde a gente está avaliando a associação do trilostano com a cabergolina. Uma vez que a gente sabe que o trilostano é potencialmente eficaz no controle da hipercortisolemia, mas pode provocar a médio e longo prazo aumento da concentração de ACTH e eventualmente até aumento do tamanho do tumor do corticotropinoma, e a cabergolina, por sua vez, ela consegue diminuir o tamanho desses tumores corticotróficos e também diminuir a concentração da CTH, a hipótese desse estudo é que a associação da cabergolina com o trilostano talvez tenha um ganho terapêutico interessante a ser explorado no futuro. Então, aqui uma breve apresentação dos resultados do estudo original, onde a gente avaliou a selegelina associada ao trilostano, em comparação com pacientes que tomaram somente o trilostano. Então, aqui a gente começou com ao redor de 0,5 mg por quilo de trilostano em todos os pacientes e foi aumentando a dose de acordo com a necessidade. O grupo que tomava também selegelina tomava uma dose de 1 mg por quilo de selegelina uma vez ao dia, e nós não mexemos nessa dose de selegelina. Os pacientes foram monitorados por 6 meses, e o que a gente viu é que ambos os grupos conseguiram um controle bom de cortisol pós-ACTH ao final dos 6 meses de estudo, né? Não houve diferença entre os dois grupos, mas nos dois grupos o cortisol pós-tratamento foi melhor do que pré, né? A dose de trilostano utilizada nos dois grupos, a gente vê que foi menor a dose de trilostano utilizada no grupo que usou a associação com selegelina em relação ao grupo que tomou trilostano sozinho. Então, em ambos os grupos se precisou aumentar a dose de trilostano, porém, no grupo que tomou selegelina, a necessidade de aumento de dose foi menor. A dose final de trilostano desses pacientes foi menor. E isso associado a um grau muito bom de controle de cortisol pós-ACTH. E, paralelamente a isso, a gente também identificou que as adrenais dos pacientes que tomaram selegelina não tiveram maiores mudanças de tamanho com o passar do tratamento. Não houve adrenomegalia típica do uso do trilostano, como observada nos pacientes que tomaram somente trilostano, onde houve o aumento das dimensões de espessura da adrenal com o passar do tempo. Então, nós acreditávamos que esse efeito era da selegelina inibindo a produção do ACTH, porém, quando nós avaliamos as concentrações de ACTH desses dois grupos ao longo do tempo, a gente não conseguiu documentar uma diferença estatística entre os tratamentos. Então, foi um estudo interessante, né, e um N pequeno por um curto período de tempo, e nesse estudo agora com a cabergolina, a gente está acompanhando os pacientes por mais tempo e adicionando o estudo das imagens. Então, a gente faz tomografia pré-tratamento e pós-tratamento também, em busca de entender como o tamanho da hipófise antes e depois do tratamento responde a essa associação, certo? Então, espero no futuro termos novidades para relatar relacionado ao uso conjunto dessas duas terapias. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês. Eu deixo aqui os meus contatos, né, para esclarecer qualquer dúvida que fique sobre essa aula, né, ou qualquer material. Convido a todos
a seguirem nossas redes sociais, né, endocrino_HCV_UFRGS, e também a prestigiarem a Associação Brasileira de Endocrinologia Veterinária, através do site www.abev.org.br, onde vocês vão encontrar lá todo o nosso histórico e uma série de opções de cursos na área de endocrinologia. Super bem-vindos todos da comunidade veterinária com interesse na área de endocrinologia se juntarem a nós. Olá a todos, boa noite. Eu sou a Larissa Salles, sou a gerente de produto aqui da Dechra Brasil. E eu queria dizer que é um enorme prazer para mim estar aqui com vocês hoje, em nome da Dechra, né, falando sobre um tema que para nós é de grande interesse, que é a área de endocrinologia, e com a presença de ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Alan, que é também um professor renomado na área, um profissional muito reconhecido na área de endocrinologia aqui no Brasil. E parabéns, Alan, pela palestra. Pessoal, eu gostaria de rapidamente aqui falar para vocês, apresentar a Dechra para quem ainda não conhece e falar um pouquinho sobre alguns produtos que nós temos para quem, assim como vocês, tem interesse na área de endocrinologia. A gente acredita que esses produtos são realmente únicos e podem trazer grandes benefícios para vocês, para os seus pacientes e para os tutores que acompanham os animais com doenças endocrinológicas. Então, quem é a Dechra, né? Para quem não conhece ou não sabe, a Dechra ela é uma empresa multinacional sediada na Inglaterra, uma das 10 maiores empresas farmacêuticas veterinárias do mundo, e a gente tem como objetivo, né, a nossa especialidade é desenvolver, fabricar e vender produtos de altíssima qualidade para levar para vocês, médicos veterinários, soluções únicas. Isso não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Hoje, se a gente for falar de portfólio Dechra Brasil, o que a gente tem no nosso portfólio? Nós trabalhamos muito fortemente ainda com biológicos, então vacinas e soros hiperimunes, mas nós temos também no nosso portfólio medicamentos e kit diagnóstico para levar a saúde para os animais, e aqui me refiro, né, não só a animais de companhia, mas também animais de produção. A Dechra, como eu disse no início, ela é uma empresa que se destaca globalmente na linha de endocrinologia, então muito forte na linha de endocrinologia. E aqui eu trouxe 3 produtos principais, que acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar. O Zicortal, que é um medicamento indicado para hipoadrenocorticismo em cães. O Felimazole, que foi o primeiro produto licenciado para tratar o hipertireoidismo em gatos. E o Vetoril, nosso também primeiro tratamento licenciado para hiperadrenocorticismo em cães, que foi justamente o tema aqui da palestra de hoje. Desses 3 produtos a gente já tem aqui em comercialização o Vetoril e Zicortal no Brasil, e o Felimazole, muito em breve também deve chegar a ser comercializado aqui no país. Então, a gente, enquanto empresa, a gente quer ser vista por vocês como uma empresa parceira quando se tem um paciente com doença metabólica. Então, pensou em doença endocrinológica, pensem em Dechra, pensem em Vetoril, quando for um tratamento de doença de Cushing, pensem em Zicortal, quando for um paciente com doença de Addison, porque nós temos medicamentos que são de altíssima qualidade, com comprovada eficácia, indicado por médicos veterinários, referências no mundo todo. Então, é esse o tipo de medicamento que a gente quer levar e colocar na mão de vocês, que a gente enxerga também como nossos parceiros. Falar um pouquinho sobre Vetoril. Vetoril é um medicamento à base de trilostano. É um tratamento de primeira linha quando a gente pensa em Cushing. A ação dele no organismo do animal, o mecanismo de ação, né, ele age inibindo a enzima responsável pela síntese de cortisol. Então, com isso, a gente consegue reduzir os sinais clínicos já a partir de algumas semanas e prover a melhora desses sinais clínicos de forma muito perceptível, né? Isso se torna muito perceptível já nas primeiras semanas, e em alguns meses os sintomas eles praticamente desaparecem ou se resolvem em grande parte. Então, o Vetoril ele foi
o primeiro fármaco veterinário registrado na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil para esse fim, e é realmente um medicamento de referência que vocês podem sim confiar de olhos fechados. Trouxe aqui um gráfico, né, uma linha do tempo, na verdade, mostrando a evolução dos animais com tratamento com o Vetoril. Então, aqui no dia 0, um paciente que está iniciando seu tratamento com Vetoril apresenta ali áreas de alopecia muito grande pelo corpo, um animal que apresenta apetite, sede, respiração alterada. Já ali no dia 10, a gente já começa a perceber uma melhora, né? No dia 10 do tratamento com Vetoril, o animal já começa a retomar a sua sede, o apetite, respiração começa a melhorar. No dia 28, a sede praticamente volta ao normal, a ingestão de água, né, o apetite também volta ao normal, a respiração deixa de ser tão ofegante e esse animal começa a retomar a sua energia. Por volta do 3º ao 6º mês, o que a gente espera de melhora é que esse animal ele tenha já de novo um aumento do tônus e força muscular, o pelo já comece a crescer novamente, o abdômen volte ao seu tamanho normal. E no 6º mês, normalmente, a maior parte desses sinais ele já vai ter melhorado ou sumido completamente. E quando eu falo que o Vetoril é um medicamento de referência, é porque a gente realmente consegue perceber isso através de estudos, né? Nós temos, como fabricante do produto, o primeiro produto licenciado para esse fim à base de trilostano, nós temos diversos estudos feitos por profissionais renomados no mundo todo, mostrando a eficácia de Vetoril. E quando a gente fala de um trilostano de referência, como é o Vetoril, que é um medicamento registrado no Ministério da Agricultura, que passa por inúmeros testes de controle de qualidade, que é atestado por médicos de referência no mundo todo, a gente tem, comparado a um medicamento de manipulação, esse estudo aqui, ele avaliou justamente isso, o nível de dissolução e o teor do ativo, se a gente comparar cápsulas de Vetoril com cápsulas manipuladas de um trilostano de origem desconhecida, por exemplo. Existe uma variação de uma porcentagem nesse princípio ativo que é muito gritante. Quando a gente pega um trilostano manipulado, a diferença de ativo pode variar de 39% a 152%. Foi isso que esse estudo aqui observou. E se a gente olhar o produto registrado e o remanipulado a partir de Vetoril, a variação ela é muito menor, né? Então, o teor de ativo ali dentro, ele fica de 96,1% a 99,6%. Isso mostra pra gente que o animal que recebe um medicamento manipulado pode, na verdade, estar recebendo uma ampla variação de ativo no final. E isso pode sim alterar completamente o andamento do seu tratamento. Então, se a gente comparar ali um animal que deveria receber 45 miligramas de trilostano manipulado, por exemplo, ele, na verdade, poderia estar recebendo entre 18 e 68 miligramas. É uma variação muito grande e existe um risco muito grande de expor o teu paciente a uma desregulação da dosagem e da melhora, né, com o tratamento. Então, é por isso que a gente fala que o Vetoril é sim um medicamento de referência, onde você tem a segurança de que a quantidade de ativo ali presente na cápsula é realmente a quantidade que aquele animal precisa, a dose que realmente está indicada para aquele peso, para aquele animal. Então, você tem esse tipo de segurança em um medicamento de referência e que você talvez não tenha quando você utiliza um medicamento de origem manipulada, por exemplo. Além disso, tem o teor de dissolução também, que foi um outro aspecto avaliado nesse estudo, e eu convido depois também todo mundo a ler e conhecer um pouquinho mais sobre esse estudo que foi feito. Então, trilostano é Vetoril, Vetoril é único, é o primeiro medicamento licenciado, foi o primeiro medicamento licenciado para a doença de Cushing. Tem a qualidade dos produtos Dechra, uma empresa que é referência na área de endocrinologia. É um medicamento seguro e eficaz, atestado por inúmeros estudos que a gente tem feitos com o produto. Então, depois, quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente tem também o nosso site,
www.vetoril.com.br, onde tem uma série de informações e vídeos sobre o produto, tá? Falar rapidamente também sobre Zicortal. O Zicortal é um medicamento injetável para tratar a doença de Addison em cães. Ele é à base de pivalato de desoxicortona, né, o DOCP. É uma medicação que tem uma liberação prolongada, então ele tem atividade ali controlando os sinais clínicos da doença por aproximadamente um mês, e ele vem no frasquinho de 4 ml e a dose de 25 miligramas por ml. Trouxe aqui também um estudo, né, mostrando a eficácia do Zicortal comparado a um outro produto controle que é registrado apenas nos Estados Unidos e tem a mesma composição que Zicortal. E aí a gente consegue observar o percentual de animais com sucesso no tratamento. No dia 90, então a barrinha em azul simboliza o Zicortal e a barrinha em verde o produto controle. Se a gente olhar ali no dia 90, nós tivemos já 85% de animais tratados com sucesso com o Zicortal contra 84% do produto controle. E no dia 180, tivemos 87% de animais tratados com sucesso com o Zicortal versus 84% do medicamento controle, mostrando mais uma vez que mesmo comparado ao medicamento que tem uma composição similar, o Zicortal, um produto Decra, tem ainda uma eficácia um pouco superior também. Então, o Zicortal é um medicamento de liberação prolongada, controla a doença de Addison por cerca de um mês. É um produto, um medicamento eficaz, que tem um maior controle dos soroeletrólitos, se a gente comparar com a fludrocortisona, por exemplo, e tem também uma boa tolerância. Se a gente comparar com glicocorticoides, ele tem muito menos efeitos colaterais, tá? Então, é um medicamento de eleição, quando a gente fala de suplementação de mineralocorticoide, é um medicamento eficaz e bem tolerado pelos animais. Depois, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esses dois medicamentos, convido também vocês a conhecer o nosso Decra Academy, a nossa academia Decra, que está lá no nosso site, e tem já 2 cursos disponíveis, um sobre síndrome de Cushing e o outro sobre doença de Addison, e a gente fala ali um pouquinho sobre cada uma dessas doenças, os sinais clínicos, como reconhecer e como tratar. São cursos gratuitos, basta se inscrever lá no nosso site. Mais uma vez, quero agradecer aqui a presença de todos e deixar aqui essa tela para vocês sempre lembrarem. Doenças endocrinológicas, pensem em Decra, pensem em Vetoril, pensem em Zicortal. Nós, como empresa, somos uma empresa focada na área de endocrinologia e queremos levar para vocês as melhores soluções na área de doenças metabólicas. Muito obrigada pela presença de todos vocês, tenham uma ótima noite e até a próxima.